São Francisco de Assis, G. K. Chesterton. Capítulo 6. O pobrezinho. Daquela caverna, que fora uma fornalha de luzente gratidão e humildade, surgiu uma das personalidades mais originais, mais estranhas e mais poderosas que a história humana jamais conheceu. Ele foi, entre outras coisas, enfaticamente isso a que chamamos caráter, quase como falamos de uma personagem numa boa novela ou drama. Foi não somente um humanista, mas um humorista especialmente na antiga acepção inglesa do indivíduo sempre de bom humor, seguindo seu caminho e fazendo coisas que ninguém mais teria feito. As anedotas a seu respeito têm certa qualidade biográfica, cujo exemplo mais familiar é o Dr. Johnson, que pertence de outro modo a William Blake ou a Charles Lamb. A atmosfera só pode ser definida por uma espécie de antítese. O ato é sempre inesperado e nunca impróprio. Antes de ser dita ou feita a coisa, ela nem mesmo pode ser conjeturada. Mas depois de dita ou feita, é meramente sentida como característica. É surpreendentemente, contudo, inevitavelmente individual. Esta qualidade de adequação abrupta e consistência embaraçante pertence a São Francisco de um modo que o faz sobressair da maioria dos homens de seu tempo. Os homens aprendem cada vez mais a respeito das sólidas virtudes sociais da civilização medieval, mas essas impressões ainda continuam a ser sociais ao invés de individuais. O mundo medieval estava muito adiante do mundo de hoje, no sentido que tinha das coisas nas quais todos os homens são unânimes. A morte e a luz meridiana da razão e a consciência comum que mantêm unidas as comunidades. As suas generalizações foram mais sadias e sensatas do que as loucas teorias materialistas de hoje. Ninguém toleraria um Schopenhauer a desprezar a vida ou um Nietzsche a viver somente pelo desprezo. Mas o mundo moderno é mais sutil no seu senso das coisas nas quais os homens não estão unânimes, nas variedades e diferenciações temperamentais que dão corpo aos problemas pessoais da vida. Todos os homens capazes de pensar por si mesmos compreendem agora que os grandes escolásticos tinham um tipo de pensamento de maravilhosa clareza, mas era, por assim dizer, deliberadamente incolor. Todos agora concordam em que a maior arte da época era a arte dos edifícios públicos, a arte popular e comunal da arquitetura, mas não foi uma era de arte para a pintura de retratos. Não obstante, os amigos de São Francisco encontraram um meio de legar um retrato, uma coisa quase parecida com uma caricatura afetuosa e devota. Existem nela linhas e cores que são tão pessoais ao ponto quase de perversidade, se for lícito o uso da palavra perversidade para uma inversão que foi também uma conversão. Mesmo entre os santos, ele tem um ar de uma espécie de excêntrico, se for lícito o uso da palavra para alguém cuja excentricidade consistia em sempre se voltar em direção ao centro. Antes de retomar a narrativa das suas primeiras aventuras e da formação da grande irmandade que foi o início de tão misteriosa revolução, acho oportuno completar aqui este imperfeito retrato pessoal, e tendo experimentado fazer, no último capítulo, uma tentativa de descrição do processo, aduzir neste capítulo alguns retoques para descrever o resultado. Com resultado, quero dizer o próximo indivíduo depois das suas primeiras experiências de formação. O homem encontrado a andar pelas estradas da Itália com a sua túnica parda amarrada com uma corda. Pois esse homem, exceto a graça de Deus, é a explicação de tudo o que se seguiu. Os homens agiam bastante diferentemente conforme houvessem ou não tido contato com ele. Se mais tarde virmos um vasto tumulto, um apelo ao Papa, multidão de hábito pardo a cercar as sedes da autoridade, pronunciamentos papais, tribunais heréticos, julgamento e sobrevivência triunfal, o mundo cheio de um novo movimento, o frade, uma palavra caseira em todos os cantos da Europa,
E se indagarmos o porquê de tanto acontecimento, somente poderemos acercar-nos de qualquer resposta à nossa pergunta se formos capazes de, de alguma forma imaginativa, indireta e pálida, ouvir uma voz humana, ouvir um rosto humano debaixo de um capuz. Não tem outra resposta senão que Francisco Bernardoni acontecera. E devemos procurar, em certo sentido, experimentar ver o que teríamos observado se ele tivesse acontecido a nós. Em outras palavras, depois de algumas sugestões tateantes sobre a sua vida vista de dentro, precisamos considerá-la novamente de fora, como se fosse um estranho que se viesse aproximando de nós numa estrada entre as colinas da Umbria, entre as oliveiras ou as vinhas. Francisco de Assis era de figura leve, dessa leveza que, combinada com tanta vivacidade, dá impressão de pequenez. Talvez fosse mais alto do que parecia, de estatura média, dizem os seus biógrafos. Era certamente muito ativo e, levando-se em conta o que passou, deve ter sido de tolerável resistência física. Sua tez tinha a cor parda do sul, com barba escura, fina e pontuda, como as que se representam sob o capuz dos duendes. E seus olhos luziam com um fogo que o atiçava dia e noite. Há qualquer coisa na descrição de tudo quanto ele dizia e fazia que sugere que, mesmo mais do que a maioria dos italianos, ele incidia naturalmente numa apaixonada pantomima de gesticulação. Se isto for exato, será igualmente certo que nele, ainda mais do que na maioria dos italianos, os gestos eram gestos de delicadeza e hospitalidade. E ambos estes predicados, a vivacidade e a cortesia, foram os sinais exteriores de qualquer coisa que o marca bastante, assinaladamente dentre muitos da sua espécie, que parecem ser mais do que na realidade são. Com verdade se diz que Francisco de Assis foi um dos fundadores do drama medieval e, por conseguinte, do drama moderno. Ele era exatamente o reverso de uma personagem teatral, no sentido egoísta. Mas, a despeito de tudo isso, era uma personalidade eminentemente dramática. Este lado da sua pessoa pode ser mais bem sugerido tomando-se o que comumente se considera como um temperamento sossegado, o que comumente se descreve como amor à natureza. Somos forçados a empregar a expressão, e é a expressão inteiramente errada. São Francisco não foi amante da natureza. Devidamente compreendido, um amante da natureza era precisamente o que ele não foi. A frase implica na aceitação do universo material como um ambiente vago, uma espécie de panteísmo sentimental. No período romântico da literatura, na era de Byron e Scott, era assaz fácil imaginar-se que um eremita nas ruínas de alguma capela, preferivelmente sob o luar, pudesse encontrar paz e prazer na harmonia das florestas solenes e estrelas silenciosas, enquanto ponderasse, debruçado em cima de algum manuscrito ou volume iluminado, de cuja natureza litúrgica o autor era um pouco vago. Em suma, o eremita poderia amar a natureza como perspectiva de fundo. Ora, para São Francisco, nada estava jamais no plano de fundo. Poderíamos dizer que a sua mente não tinha plano de fundo, exceto talvez essa escuridão divina da qual o amor divino evocara, uma por uma, todas as criaturas coloridas. Ele tudo via como dramático, não inerte como num quadro, mas vivo como numa representação. Um pássaro passava por ele como uma flecha, algo como uma história e um propósito, se bem que propósito de vida e não propósito de morte. Um arbusto tolhia-lhe o passo como algum salteador, e realmente ele estava tão pronto a dar boas-vindas ao salteador como ao arbusto. Em poucas palavras, falamos de um homem incapaz de enxergar o bosque inteiro porque se concentrava demais em cada árvore. São Francisco era um homem que não queria ver o bosque por causa das árvores. Queria ver toda a árvore como coisa separada e quase sagrada, sendo filha de Deus e, portanto, irmão ou irmã dos homens.
Mas ele não queria pousar à frente de um cenário de palco usado meramente como perspectiva de fundo e inscrito de modo geral, cena, um bosque. Nesse sentido, poderemos afirmar que ele era demasiado dramático para o drama. A cena teria tomado vida nas suas comédias. As paredes haveriam realmente falado como Snout the Tinker, e as árvores teriam realmente caminhado até Dunsinane. Tudo haveria de aparecer no primeiro plano e, nesse sentido, na ribalta. Tudo haveria de ser, em todos os sentidos, um caráter. É esta qualidade em que, como poeta, ele é inteiramente o oposto de um panteísta. Ele não chamava mãe a natureza, chamava irmão a um asno qualquer ou irmã a uma andorinha qualquer. Se tiver chamado tio a um elefante ou tia a uma girafa, como possivelmente o fez, ele ainda teria dado a entender que eram criaturas particulares designadas pelo Criador a ocuparem determinados lugares. Não meras expressões da energia evolutiva das coisas. Eis aí onde o seu misticismo tanto se avizinha do bom senso infantil. A criança não tem dificuldade em compreender que Deus fez o cão e o gato, conquanto perceba claramente que fazer cães e gatos do nada é processo misterioso que lhe sobrepuja a imaginação. Criança alguma, porém, compreenderia o que se pretendesse dizer-lhe, misturando-se o cão e o gato com tudo o mais, num monstro único de 1000 pés, a que se desse o nome de natureza. A criança decididamente se recusaria a tentar entender semelhante animal. São Francisco foi um místico e acreditava no misticismo, não na mistificação. Como místico, foi o inimigo mortal de todos os místicos que fundiam a margem das coisas e dissolviam uma entidade na sua ambiência. Foi místico da luz diurna e da escuridão noturna, mas não místico crepuscular. Foi justamente o contrário dessa espécie de visionário oriental que só é místico porque é cético demais para ser materialista. São Francisco foi enfaticamente um realista, usando-se a palavra realista na sua acepção medieval muito mais real. Neste ponto, ele foi verdadeiramente semelhante ao melhor espírito da sua época, que acabava de ganhar a sua vitória sobre o nominalismo do século XII. Neste houve realmente qualquer coisa simbólica na arte e na decoração contemporâneas do seu período, como na arte heráldica. As aves e os animais franciscanos eram realmente como aves e animais heráldicos. Não no sentido de animais fabulosos, mas do de serem tratados como se fossem fatos claros, positivos e não afetados pelas ilusões da atmosfera e da perspectiva. Neste sentido, ele viu uma ave negra no campo azul celeste ou um carneiro branco no campo verde. Mas a heráldica da humildade era mais rica do que a heráldica da vaidade, pois ele vira todas essas coisas dadas por Deus como qualquer coisa mais preciosa e única do que os brasões que príncipes e nobres só haviam dado a si próprios. Efetivamente, das profundezas dessa rendição, ergueu-se mais alto do que os mais elevados títulos da era feudal, do que o louro de César, do que a coroa de ferro da Lombardia. É um exemplo dos extremos que se tocam, esse do pobrezinho que se despira de tudo e se chamar a nada, tomar o mesmo título que tem sido o impetuoso escárnio da vaidade do vistoso autocrata asiático, chamando-se irmão do sol e da lua. Esta qualidade de algo marcante e até surpreendente nas coisas vistas por São Francisco é aqui importante para ilustrar certo caráter da sua própria vida. Como via todas as coisas dramaticamente, ele sempre foi dramático. Temos de supor seguidamente, desnecessário dizê-lo, que ele era poeta e só é compreendido como poeta. Porém, tinha um privilégio negado à maioria dos poetas. Nesse ponto, realmente, ele poderia ser chamado o único poeta feliz entre todos os infelizes poetas do mundo. Foi poeta cuja vida inteira foi um poema. Foi tanto um menestrel que simplesmente cantava as suas próprias composições,
como dramaturgo capaz de representar a totalidade das suas próprias peças. As coisas que ele dizia eram mais imaginativas do que as que escrevia, e as coisas que fez foram mais imaginativas do que as que disse. Todo o seu curso pela vida foi uma série de cenas nas quais ele tinha uma espécie de constante sorte em trazer as coisas a uma crise belíssima. Falar-se da arte de viver chegou a parecer mais artificial do que artístico. Mas São Francisco fez, num sentido definido, uma arte do próprio ato de viver, embora fosse arte impremeditada. Muitas de suas ações parecerão grotescas e intrigantes ao gosto racionalista, mas foram sempre ações e não explicações, e sempre deram a entender aquilo que pretenderam fosse entendido. A vividez assombrosa com que se estampou na memória e na imaginação da humanidade é muito largamente devida ao fato de ser visto repetidamente debaixo de tais condições dramáticas. Desde o momento em que arrancou as suas roupas e lançou-as aos pés do Pai, até o momento em que se estirou moribundo sobre a terra nua num modelo de cruz, sua vida foi composta dessas atitudes inconscientes e gestos sem hesitação. Seria fácil encher-se página sobre página com exemplos, mas seguirei aqui o método por toda parte achado conveniente para este ligeiro esboço, tomando apenas um exemplo típico e demorando-me nele um pouco mais detalhadamente do que seria possível numa catalogação, na esperança de tornar mais claro o significado. O exemplo tomado aqui ocorreu nos últimos dias da sua vida, mas se refere aos primeiros de maneira um tanto curiosa, e abraça a notável unidade daquele romance da religião. A frase acerca da sua irmandade com o sol e com a lua, e com a água e o fogo, ocorre naturalmente no seu famoso poema chamado O Cântico das Criaturas ou O Cântico do Sol. Ele cantou vagueando pelos prados nas estações mais soalheiras da sua própria carreira, quando despejava sobre o céu todas as suas paixões de poeta. É uma obra supremamente característica e dela só muito se poderia reconstruir a respeito de São Francisco. Se bem que, de certa forma, a obra seja simples e direta como uma balada, há nela um delicado instinto de diferenciação. Observa-se, por exemplo, a noção do sexo nas coisas inanimadas, que ultrapassa sobremaneira o gênero gramatical arbitrário. Não foi por nada que ele chamou o irmão ao fogo feroz, alegre e poderoso, e irmã a água pura, límpida e inviolável. Lembre-se de que São Francisco não foi nem obstado nem auxiliado por todo o politeísmo greco-romano, transformando em alegoria que tem frequentemente sido a poesia europeia uma inspiração e demasiadas vezes uma convenção. Quer ele ganhasse ou perdesse com um desprezo ao saber, nunca lhe ocorreu ligar Netuno e as ninfas à água, ou Vulcano e os ciclopes à chama. Este ponto ilustra perfeitamente o que já foi sugerido, que longe de ser um revivecimento do paganismo, a renascença franciscana foi uma espécie de novo começo e primeiro despertar depois do esquecimento do paganismo. Certamente é responsável por certa novidade da coisa em si mesma. Seja como for, São Francisco foi, por assim dizer, o fundador de um novo folclore. Mas ele sabia distinguir os seus tritões das suas sereias e os seus feiticeiros das suas bruxas. Em suma, teve de criar a sua própria mitologia. Porém, diferenciava no relance as suas deusas dos seus deuses. Esse instinto fantasioso pelos sexos não é o único exemplo de um instinto imaginativo semelhante. Existe justamente a mesma curiosa felicidade no fato de atribuir ele ao sol um título ligeiramente mais cortês do que o de irmão. Frase que um rei poderia usar, referindo-se a outro, correspondente a Monsieur notre frère. É como uma pálida sombra semi-irônica da brilhante primazia mantida nos céus pagãos.
Dizem que um bispo se queixara de um não conformista porque este dissera Paulo ao invés de São Paulo, alegando que o mesmo poderia, ao menos, ter dito Senhor Paulo. Assim, São Francisco está isento de toda obrigação de clamar em louvor ou terror ao Senhor Deus Apolo, mas no céu novo da sua infantilidade, ele o saúda dizendo Senhor Sol. Essas são coisas nas quais ele tem uma espécie de infância inspirada, somente comparada nas histórias de criança. Algo do mesmo temor nebuloso, mas sadio, faz a história do irmão Coelho e irmã Raposa referir-se respeitosamente ao Senhor Homem. Este poema, repleto da alegria juvenil e das memórias de criança, atravessa toda a sua vida como um refrão e trechos continuamente surgem no seu hábito ordinário de falar. Talvez o último aparecimento da sua linguagem especial ocorreu num incidente que sempre me pareceu intensamente impressionante, mas, de qualquer maneira, ilustra muito bem os grandes modos e gestos a que me refiro. Impressões dessa espécie são casos de imaginação e, nesse sentido, de gosto. É inútil argumentar a seu respeito, pois o ponto interessante é que passaram além das palavras e ainda quando as empreguem, parece completar-se por um movimento ritual semelhante a uma bênção ou uma bofetada. Portanto, num supremo exemplo, existe alguma coisa muito acima de toda exposição, alguma coisa parecida com o movimento circular e poderosa sombra da mão que escurecia a mesma escuridão do Getsemane. Dorme agora e repousai-vos. Entretanto, há quem tenha começado a parafrasear e expandir a história da paixão. São Francisco era um moribundo. Poderíamos dizer que era um homem velho na ocasião em que ocorreu este incidente típico. De fato, porém, estava apenas envelhecido prematuramente, pois não tinha 50 anos quando faleceu, exausto com a sua vida de lutas e de jejum. Quando, todavia, desceu do terrível ascetismo e da revelação mais terrível do Monte Alverno, ele era um homem destruído. Como ficará à frente quando estes acontecimentos forem tocados, chegada a sua vez, não se lhe obscureceu a vida somente por causa da enfermidade e decadência corporal. Tinha recentemente sofrido o desapontamento na sua principal missão de pôr fim às cruzadas com a conversão do Islã. Já tinha ficado mais desapontado ainda ante os sinais de compromisso e um espírito de natureza mais política ou prática dentro da sua própria ordem. Despendera as suas derradeiras energias em protesto. Nesse passo, informaram-no de que estava ficando cego. Se aqui foi feita a mais ligeira alusão ao que São Francisco sentia em face da glória e da poesia do céu e da terra, da forma e da cor heráldicas e do simbolismo das aves, dos animais e das flores, será fácil fazer uma ideia do que para ele significava o ficar cego. Não obstante, o remédio poderia bem ser pior do que o mal. O remédio, admitidamente algum remédio incerto, era a cauterização do olho, e isso sem anestesia alguma. Em outras palavras, montava a vazar-lhe as pupilas vivas por meio de uma ponta de ferro em brasa. Muitas das torturas do martírio que ele invejara nos mártires e que em vão buscara na Síria não poderiam ter sido piores. Quando retiraram da fornalha o ferro rubro, ele se pôs de pé, como que fazendo um gesto de cortesia a uma presença invisível. Irmão Fogo, Deus vos fez belo, forte e útil. Sede gentil comigo, peço-vos. Se existe isso que se chama arte de viver, parece-me que tal momento foi uma das suas obras-primas. Não são muitos os poetas a quem foi dado lembrar-se da própria poesia num momento como esse, e ainda menos viver um dos próprios poemas. Até William Blake teria ficado desconcertado se, enquanto relesse o nobre verso Tigre, tigre, ardendo a brilhar, um tigre de Bengala, em carne e osso, metesse o enorme focinho pela janela da cabana em Felpham com a evidente intenção de decepar-lhe a cabeça.
Poderia ter acenado ao animal, saudando-o delicadamente e, acima de tudo, completando calmamente a recitação do poema ao quadrúpede a que fora dedicado. Shelley, quando quisesse ser uma nuvem ou folha carregada pelo vento, poderia ter ficado brandamente surpreendido de se ver voltejando de cabeça para baixo, em pleno ar, a centenas de metros acima do mar. O próprio Keats, sabendo quão frágil o fio que o prendia à vida, poderia ter se perturbado ao descobrir que a verdadeira e recatada Hipocrene, do qual acabava de participar livremente, continha de fato uma droga destinada a garantir que a meia-noite cessasse, sem dor, de existir. Para Francisco não houve droga, e para Francisco houve abundante dor. Mas o seu primeiro pensamento foi uma das primeiras fantasias das suas canções de mocidade. Ele se lembrou do tempo em que uma chama era uma flor, somente a mais gloriosa das flores de colorido festivo do jardim de Deus. E quando a coisa rutilante voltou a ele na forma de um instrumento de tortura, saudou-a de longe como velho amigo, chamando pelo apelido o que muito verdadeiramente se poderia chamar pelo nome de batismo. Este é apenas um incidente de uma vida cheia deles. Escolhi-o, em parte, porque mostra o que aqui se entende por essa sombra de gesticulação à vida em todas as suas palavras, a gesticulação dramática do Sul, e, em parte, porque a referência especial que faz a cortesia cobre o próximo fato a ser notado. O instinto popular de São Francisco e sua eterna preocupação com a ideia da irmandade serão completamente mal interpretados se forem compreendidos no sentido do que frequentemente se tem chamado camaradagem. A camaradagem que costuma dar um tapinha nas costas, frequentemente da parte de inimigos e demasiadas vezes da parte de amigos do ideal democrático, tem surgido a noção de que tal nota é necessária ao ideal. Presume-se que essa igualdade significa que todos os homens são igualmente incivis, enquanto evidentemente deveria significar serem todos os homens igualmente civis. Tais indivíduos se esqueceram da própria significação e derivação da palavra civilidade, já que não percebem que ser incivil é não ter civismo. Mas, de qualquer maneira, não foi essa a igualdade animada por Francisco de Assis, mas uma igualdade da feição oposta. Era uma camaradagem fundada concretamente na cortesia. Mesmo nas regiões féricas da sua mera fantasia, acerca de flores e animais, e até coisas inanimadas, ele reteve essa postura permanente de espécie de deferência. Um amigo meu se referiu a alguém como a espécie de homem que apresentava desculpa aos gatos. São Francisco realmente teria pedido desculpa a um gato. Quando prestes a pregar num bosque repleto do gorjeio das aves, ele dizia com gesto atencioso: "Irmãzinhas, se já disseram agora o que tinham a dizer, é tempo que eu também seja ouvido." E todas as aves quedavam silenciosas. Como eu, por exemplo, sou muito facilmente capaz de acreditar. Em deferência ao meu desígnio especial de tornar as questões inteligíveis à modernidade mediana, tratei separadamente do assunto dos poderes milagrosos que São Francisco, com toda certeza, possui. Mesmo pondo de parte os poderes milagrosos, há indivíduos dotados de influência magnética e intensamente interessados nos animais que, a miúde, têm demonstrado extraordinário poder sobre eles. O poder de São Francisco era sempre exercido com essa delicadeza elaborada. Muito dele era, sem dúvida, uma espécie de pilhéria simbólica, uma pantomima piedosa, com a intenção de transmitir a distinção vital na sua missão divina, que ele não somente amava, mas também reverenciava a Deus em todas as suas criaturas. Nesse sentido, ele tinha não apenas o ar de pedir desculpas aos gatos ou aos pássaros, mas também a uma cadeira por sentar-se nela ou a uma mesa por sentar-se a ela. Quem quer que o tivesse acompanhado através da sua vida no mero propósito de rir à sua custa, como uma espécie de lunático amável,
Poderia ter tido a impressão de um lunático que se curvava à frente de todo o poste ou tirava o chapéu a toda a árvore. Tudo isso fazia parte do seu instinto de gesto imaginativo. Ensinou ao mundo grande parte de sua lição por uma espécie de alfabeto mudo divino. Mas se entrou este elemento cerimonioso, mesmo nas questões menores e menos importantes, a significação tornou-se muito mais séria nos trabalhos sérios da sua vida, que constituíram um apelo à humanidade, ou melhor, aos seres humanos. Declarei que São Francisco deixava deliberadamente de contemplar os bosques por se concentrar em cada árvore. É muito mais verdade que também deliberadamente ele não via a multidão por se concentrar nos homens. O que distingue este democrata extremamente genuíno de qualquer mero demagogo é o fato de nunca ter iludido nem deixado iludir-se pela sugestão da massa. Qualquer que fosse o seu gosto relativamente a monstros, ele nunca vira à sua frente uma besta de muitas cabeças. Via apenas a imagem de Deus multiplicada, porém nunca monótona. Para ele, um homem era sempre um homem e não desaparecia numa densa multidão, como não desapareceria num deserto. Honrava todos os homens, isto é, não somente os amava, mas os respeitava a todos. O que lhe dava o seu extraordinário poder pessoal era que desde o Papa até o mendigo, desde o sultão da Síria no seu pavilhão até os salteadores esfarrapados, rastejando pelo mato, nunca houve um homem que tivesse olhado para dentro daqueles olhos castanhos ardentes sem ter tido a certeza de que Francisco Bernardone estava realmente interessado nele. Na sua própria vida íntima individual, desde o berço até o túmulo, que ele próprio estava sendo valorizado e levado a sério, ao invés de simplesmente somado ao espólio de alguma política social ou aos nomes de algum documento clerical. E para esta particular ideia moral e religiosa não se concentra a expressão externa fora da cortesia. Exortação não é termo que a expresse, pois não se trata de mero entusiasmo abstrato, tampouco beneficência, pois não é mera piedade, somente pode exprimir-se por certo modo grandioso que se poderia denominar boas maneiras. Poderemos dizer, se quisermos, que São Francisco, na simplicidade nua e estéril de sua vida, se tinha pegado a um farrapo do luxo, as maneiras de uma corte. Entretanto, ao passo que numa corte se vê um rei e centenas de cortesãos, nesta história vemos um cortesão e centenas de reis, pois ele tratava a multidão de homens como uma multidão de reis, e era realmente e verdadeiramente a única atitude que fazia apelo à parte do homem a qual ele desejava apelar. Não se consegue dando ouro nem pão, pois, diz o provérbio, qualquer pândego pode lançar riquezas pelo simples desprezo, nem se consegue dando tempo e atenção. Pois numerosos filantropos e burocratas fazem isso com um desdém muitíssimo mais frio e horrível no coração. Não há planos nem propostas ou reajustamentos eficientes que devolvam a um homem humilhado o respeito de si mesmo e o senso de falar de igual para igual. Um gesto pode fazer isto. Com esse gesto, Francisco de Assis movia-se entre os homens, e logo foi observado que havia nele algo de magia e que operava num sentido duplo como encantamento, mas deverá sempre ser compreendido como um gesto perfeitamente natural, pois na verdade era quase um gesto deprecatório. Deve-se imaginá-lo sutilmente em movimento através do mundo com uma espécie de delicadeza impetuosa, quase como o movimento de um homem que dobra um joelho meio com pressa, meio em obediência. O rosto ansioso debaixo do capuz pardo era o de um homem sempre rumando a um destino, como se acompanhasse tanto quanto o espreitava o vôo dos pássaros. E este sentido do movimento é, com efeito, o significado de toda a revolução que ele fez, pois a obra que agora cumpre ser descrita foi da natureza de um terremoto ou de um vulcão, uma explosão que impulsionou para fora, com energia dinâmica, todas as forças armazenadas durante 10 séculos na fortaleza ou arsenal monástico e espalhou todas as suas riquezas a esmo por todos os cantos da terra.
Num sentido melhor do que o que implica comumente a antítese, é verdadeiro dizer que o que São Bento acumulara, São Francisco espalhou. Mas no mundo das coisas espirituais, o que for acumulado no celeiro como grãos, foi espalhado sobre o mundo como sementes. O servo de Deus, que tinham sido uma guarnição sitiada, converteram-se num exército em marcha. As estradas do mundo encheram-se como de trovoada com o pisar dos seus pés, e bem à vanguarda da legião sempre crescente ia um homem a cantar, tão simplesmente como cantara naquela manhã nos bosques de inverno onde caminhara sozinho.